Se não viu a primeira parte, já vê lá rapidinho. E vamos de parte 2. Mas o Prota nem liga. E o velhão fica louco mandando o Prota soltar o maluco. Esse velhão aí é o cabeça da família Shenzeng, mas o que será que ele veio fazer aí? E esse outro velho do lado dele, será que é o lendário artista marcial antigo? E agora a Suni vê que o bagulho ficou louco, e o maluco fica gritando pedindo ajuda pro pai, aí o Prota solta o maluco, que vai correndo pro pai igual uma criança. Então o Prota olha pro velhote, e já vê que não é qualquer velho. Enquanto isso, o maluco fica choramingando, mandando o pai dele fazer alguma coisa. O pai dele manda ele calar a boca e sair da frente, e pergunta pro velhote quem é aquele rapaz. E o velhote diz que ele também é um artista marcial, mas pela idade não deve ser grande coisa. Aí o Prota olha pra eles e pergunta se eles querem mais alguma coisa, então o pai do maluco diz que já passou vergonha vindo até ali, e pergunta o que mais poderia fazer. E dizendo que tem um bom coração, ele fala pro velhote deixar o Prota vivo se ele implorar por perdão. Aí o velhote, indo na direção do Prota, diz que é raro aparecer garotos tão jovens e com tanta habilidade, mas é uma pena. O Prota então fala pra Suni ir pra trás, que ele vai cuidar disso. E o velhote, olhando pro Prota, diz que ele mexeu com a pessoa errada e avança no Prota na maior velocidade. E colocando a mão no ombro do Prota, fala pra ele implorar por perdão. E aí ele vai deixar o Prota vivo. A Suni fica impressionada com a velocidade do velhote e se pergunta se esse é o tal artista marcial antigo. Mas o Prota continua suave ali e ainda zoa com a cara do velhote, perguntando se ele já escolheu o caixão dele ou se tem alguém na casa dele pra fazer o funeral. O velhote fica louco e parte pra cima mandando o Prota ir pro inferno. Mas o Prota desvia e mete um socão na boca do velhote e afunda ele no chão e fala que o velhote é bem malvado por tentar um ataque surpresa. Todo mundo ao redor fica impressionado e o Prota pergunta quem vai ser o próximo e o velho e o filho já começam a passar mal, achando impossível o velhote ter perdido pra um moleque. E o velhote pergunta quem diabos é o Prota e o Prota, olhando pra ele, diz que ele não merece saber. E o povo ouve um som tão alto que quase fica todo mundo surdo e pega de cheio no velhote. E os caras ficam sem entender nada, com os ouvidos latejando e se perguntando se isso foi porque o Prota gritou. E o Prota, se aproximando do velho, pergunta se ele tem o coração bom e se é pra implorar por perdão, pensando consigo que a família desse velho teve participação na queda da família dele. E o velho fica apavorado mandando alguém parar ele, e os malucos se ajuntam e vão pra cima do Prota, achando que vai ser fácil só porque ele tá sozinho, e já pensando que vão ter um aumento no salário. Mas o Prota acaba com eles rapidinho e diz que pessoas normais não conseguem fazer nada contra ele. Aí o velho e o filho já ajoelham e chamam o Prota até de mestre, e o velho diz que é culpa dele por não ter educado o filho e pede pro Prota poupar a vida deles, e o maluco diz que não sabia que a senhora Suni era mulher dele. E o Prota zoa perguntando o porquê de eles já estarem de joelhos e diz que já tá na hora deles pagarem a dívida. E de repente, já chega uma tropa com uma policial que já manda o Prota sair de perto dos dois. E ela, vendo os dois malucos ajoelhados no chão, fica chocada, se perguntando o que diabos o Prota fez pra chegar nessa situação. Então o coroa já fica felizão achando que tá salvo, e que mesmo que o Prota seja um artista marcial antigo, isso não tem valor diante das autoridades. Aí a policial olha pro velhote já acabado no chão, e se pergunta se ele não é o famoso artista marcial da família Shen, e se pergunta o que foi que o Prota fez. Aí o Prota já pensa rápido, pega no cabelo do velho, pai do maluco, e fala pra policial que ele tentou molestar uma mulher, mas por sorte ele foi pego. Aí a policial já aponta pro Prota e ameaça atirar se ele não soltar o velho. Então o Prota fala que isso é pessoal e que ela devia ficar fora disso. Mas a policial acha que o Prota é doidão das ideias, porque mesmo que seja só uma briga normal, a polícia tem que intervir. E aponta pra ele de novo dizendo que é o último aviso, mandando ele se render. Aí quando o Prota também já começa a sair do controle e emanar uma aura escura, a Suni já segura o braço dele e pede desculpas, dizendo que agora ele vai parar, e fala pro Prota parar por aí. E diz que se ele não parar, ela vai deixar ele. O Prota fica um pouco indignado, mas ela insiste. E consegue acalmar ele e fala pra policial que ele já se rendeu, então não precisa atirar não. Aí o Prota pergunta se agora ele vai ter que esperar ser preso. E a Suni diz pra ele deixar que ela resolve isso, que é só eles irem na delegacia prestar depoimento que vai dar tudo certo, já que ele só estava se defendendo. E o Prota diz que não faz diferença, que de qualquer jeito ninguém pode impedir ele de sair.
Já na delegacia, um policial diz para aquela policial que eles já assistiram o vídeo de vigilância do hotel pelo menos umas 10 vezes, e alguns dos conteúdos foram apagados, e o resto da filmagem mostra que Shen, o prota, estava agindo em legítima defesa. A policial fica surpresa e pergunta se foi apagado mesmo e qual parte foi apagada. Então, o policial mostra o vídeo onde o velhote está indo na direção do prota, e na outra cena o velhote já está caído no chão e não tem nenhuma imagem mostrando o que realmente aconteceu. E a policial fica sem entender nada, porque mesmo ela tendo chegado bem rápido lá, alguém ainda teve a oportunidade de deletar parte da filmagem. Então ela desconfia que deve ter alguma força ou alguém bem poderoso ajudando o prota. Mas já que não tem evidências suficientes, eles vão ter que dizer que o prota só estava se defendendo mesmo, e liberar ele. Então o prota é liberado, e a Suni sai pulando de alegria dizendo que ela estava certa, e diz que quando chegar em casa vai tomar um banho para tirar todo o azar do corpo. O prota só fica olhando a alegria dela, mas fica preocupado que aqueles dois sejam um perigo para ela, e teme que quando ele sair da cidade, eles vão fazer alguma coisa com ela. Então ele tem que arrumar um tempo para dar um jeito naqueles dois. Então ela começa a olhar para ele e se pergunta o porquê que ela sempre sente que ele tem algum tipo de aura perigosa. Aí o prota percebe ela moscando olhando para ele e pergunta o porquê que ela tá encarando ele, e ela disfarça dizendo que ia perguntar aonde ele mora, que ela vai levar ele lá. Então o prota diz que acabou de chegar na cidade e ainda não achou um lugar para ficar, e também tá muito tarde para dormir no parque. Então ela, meio envergonhada, diz que dá para ele vir para casa dela, que ela tem um quarto sobrando. E mesmo não sendo muito grande, é melhor do que dormir no parque. Aí o prota começa a zoar com ela, perguntando se ela não tem medo dele fazer alguma maldade com ela, ou se ela quer isso porque ele salvou ela e ela tá querendo dar o corpo dela pra agradecer. Ela fica bravinha falando pra ele só dizer se vai ficar ou não na casa dela, e é claro que o prota aceita quem não ia. Enquanto isso, a policial vigiando eles e lembrando que os guardas da família do maluco é tudo cara aposentado das forças especiais, e se pergunta o porquê de eles não terem conseguido lidar com um carinha assim igual o prota. Então ela, achando difícil lidar com isso sozinha, já pega o celular e liga pro irmão dela e pergunta se ele tá em alguma missão, e dizendo que tem uma pergunta pra fazer, ela pede pra ele ajudar a analisar o vídeo que ela mandou pra ele. O irmão dela é bravo, o maluco mora no meio das montanhas na Sibéria. A irmãzinha dele não descansa nunca, e mesmo com o negócio que a família dela tem, ele não entende o porquê diabos que ela foi virar policial, e sempre sobra pra ele ajudar a resolver crimes. Ele diz que é o capitão da unidade de comando do espírito do dragão, e não um policial. Então ele usa um poder parecendo o Super Choque e traz o notebook até ele para ver o vídeo que a irmã dele mandou. E olhando pro vídeo, acha uma vergonha um monte de veteranos das forças especiais perturbando um moleque. Mas vendo outra cena, ele vê o prota fazendo um movimento suspeito e se pergunta se ele não é um artista marcial antigo. Mas olhando com mais atenção, ele acha que o prota não é um artista marcial antigo comum, e já pega o celular e liga para a irmã, dizendo que quer todas as informações do jovem no vídeo agora mesmo. Já no apartamento da Suni, ela termina de tomar o banho dela e explica pro prota onde fica o banheiro, e ele diz que entendeu, e olhando para ela, fica se perguntando o porquê dela confiar nele tanto assim. Então o prota já vai pro banho, e pensando consigo mesmo, diz que 5 anos atrás foi salvo pelo mestre dele, e pensou que isso era uma bênção, mas para surpresa dele, foi o início de um pesadelo. O velho é doidão. No primeiro dia, sem dar nenhuma explicação, já deixou o prota em uma jaula. O coitado teve que lutar com um tigre que já estava com fome há uns 3 dias. E no final, o prota conseguiu sobreviver. Depois disso, o velho começou a treinar ele, levando ele para vários lugares ferozes para treinar. E todas as vezes, parecia que era certo que o prota ia morrer. Mas, todas as vezes, o prota conseguiu sobreviver. E o que tem mantido ele vivo até agora não é nada mais nada menos que uma raiva e um ódio sem fim. E ele jura que vai achar cada um que participou daquele encontro na Vila Yunyu naquele tempo e vai fazer todos pagarem. Na cozinha, a Suni percebe que não tem roupas pro prota trocar de roupa. E enquanto pensa em arrumar algumas, ela lembra que trocou de roupas e esqueceu de esconder as roupas íntimas dela. Tá tudo num cesto no banheiro. E ela sai rasgando para esconder antes que o prota veja as roupas. Mas quando ela abre a porta, já dá de cara com o prota e fica em choque. E toda nervosa diz que veio pegar uma coisa. O prota pergunta o que é que ela veio pegar. Ela fica paralisada gaguejando.
E o Prota pergunta se ela não conseguiu nem esperar ele vestir umas roupas primeiro, e tira a toalha de propósito só pra zoar. Ela fica toda nervosa e envergonhada, e sai vazada pedindo desculpas, dizendo que não queria se aproveitar dele, e corre pro quarto e bate a porta com tudo, e fica rolando na cama dizendo que não viu nada, que não viu nada. O Prota fica suave vendo essa comédia toda e acha que ela nem vai mais sair do quarto essa noite. Mas ele lembra que tem algumas coisas pra resolver e diz que tem que cortar o mal pela raiz. Na casa dos malucos, o pai do maluco tá inquieto. E ele diz pro pai parar com essa agitação que ele já tá ficando tonto. O pai dele fica bravão e diz que se não fosse por ele, o velhote das artes marciais não estaria aleijado agora. E sem ele, agora a família dele está em perigo. Mas ele diz que eles ainda têm o avô dele e ninguém vai se atrever a fazer nada contra eles. Mas o pai dele diz que tá em pânico, que ainda não erradicou aquele moleque e não se sente seguro. E diz que amanhã eles vão pra montanha Ui e pedir ajuda pro velho da montanha. E o maluco diz que se ele fizer isso, ele vai pegar o moleque. E diz que vai quebrar as pernas e os braços do Prota e torturar a Suni na frente dele. Mas falando na Suni, já chega o Prota bem no ninho dos caras, já perguntando se o maluco vai mesmo se atrever a tocar nela. É isso por hoje, valeu mesmo aí pra quem assistiu. Se inscreve no canal aí pra parte 3 e tamo junto, fui!